Oi pessoal, tudo bem? Galera da Química Orgânica, no vídeo anterior eu comentei sobre as principais funções orgânicas oxigenadas e nesse vídeo agora vamos dar continuidade ao conteúdo falando sobre a função oxigenada álcool. A palavra álcool em nosso dia a dia é muito utilizada para se referir a um composto específico, o etanol ou álcool etílico, mas na química a palavra álcool é o nome de uma função orgânica, ou seja, é o nome de um grupo de compostos. Então, o que vai caracterizar aquele grupo de compostos, o que vai caracterizar a função orgânica, é o que a gente chama de grupo funcional. No caso dos álcoois, o grupo funcional dos álcoois é o que? É a presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Ou seja, todos os compostos classificados como álcool, eles têm que ter esse grupamento OH ligado a um carbono que só tenha ligações do tipo simples. O representante mais conhecido dos álcoois é o etanol, conhecido por muitos como álcool comum. Então ele é bastante utilizado na limpeza doméstica, como combustível automotivo, está presente também nas bebidas alcoólicas e ultimamente ele também vem ajudando aí no combate ao coronavírus, porque ele é o principal componente lá do álcool gel. Então a classe dos álcoois ela é bastante numerosa e para facilitar o seu estudo podemos estar classificando esses compostos aí. Então elaborei aqui para vocês 3 classificações que vamos estar utilizando para classificar os álcoois. O primeiro critério que vamos estar utilizando é quanto ao tipo de cadeia carbônica. O segundo critério que vamos utilizar é quanto ao número de hidroxilas. E o terceiro critério é quanto ao tipo de carbono que contém a hidroxila. Quanto ao primeiro critério, que é quanto ao tipo de cadeia carbônica, o álcool ele pode ser classificado como saturado quando a sua cadeia carbônica ela é uma cadeia saturada, ou seja, quando houver apenas ligações simples entre seus carbonos. Ou ele pode ser também insaturado, ou seja, quando houver insaturação na cadeia, quando houver a presença de ligação dupla ou tripla entre os seus átomos de carbono. Ou ele pode ser um álcool do tipo aromático, quando ele apresenta o anel aromático, quando ele apresenta o anel benzênico. Então, com relação a esse primeiro critério, nós podemos ter esses 3 grupos de álcool: saturado, quando a cadeia for saturada, insaturado, quando houver insaturação na cadeia, ou seja, ligação dupla ou tripla entre carbonos, ou podemos ter um álcool aromático, que é quando ele vem com o anel benzênico. E quanto ao segundo critério, que é com relação ao número de hidroxilas, podemos ter um monoálcool, quando apresenta uma única hidroxila. Os monoálcoois também podem ser simplesmente chamados de álcool. Então, eles apresentam apenas um grupamento OH, apenas um grupo hidroxila. Podemos ter também diálcool ou diol, certo? Também é chamado de diálcool ou diol. Então, eles vão apresentar o que? Eles vão apresentar 2 grupamentos OH, vão apresentar 2 hidroxilas dentro da sua estrutura. Também podemos ter um poliálcool. Então, poliálcool ou poliol, ele vai apresentar 3 ou mais hidroxilas. Então, teve 3 ou mais grupamentos OH, 3 ou mais grupos hidroxilas, então eu posso classificar ele como um poliálcool. E quanto ao terceiro critério, que é quanto ao tipo de carbono que contém a hidroxila, nós podemos ter um álcool primário, quando ele apresenta a hidroxila ligada a um carbono primário. Então, um álcool primário ele vai ter o grupamento OH ligado diretamente a um carbono primário. Podemos ter também um álcool secundário. Quando é que eu tenho um álcool secundário? Quando a hidroxila se encontra ligada a um carbono secundário. Álcool terciário ele vai apresentar a hidroxila ligada a um carbono terciário. Então, o carbono que tem o grupamento OH, ele é um carbono classificado o quê? Como terciário, ou seja, é aquele carbono que tem 3 outros
carbonos ligados a ele. A nomenclatura dos álcoois ela vai seguir o mesmo esquema que foi adotado para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, é o mesmo padrão: prefixo, infixo e sufixo. Lembrando que para hidrocarboneto o sufixo era O. Então, para os álcoois, vamos utilizar a terminação OL. Sufixo para álcool é OL. Outros detalhes que você tem que prestar atenção é com relação à cadeia principal. Então, a cadeia principal ela tem que ser a sequência mais longa possível, tá certo? E você tem que lembrar também de colocar o carbono que tem o grupo OH ligado na cadeia principal. Então, é regra isso daí, ó. A cadeia principal de um álcool tem que contemplar o carbono que tem o grupo OH ligado, tá certo? Então, o grupo OH ele tem que estar ligado a um carbono da cadeia principal. O segundo detalhe aí é quando você for numerar. Então, quando você for numerar esses carbonos aí, você tem que partir pela extremidade mais próxima do OH. Então, o grupo hidroxila está mais próximo de qual extremidade? Então, você vai e começa a numerar por lá. Um terceiro e último detalhe aqui que eu vou falar para vocês é com relação à localização do grupo OH. Então, você tem que indicar essa localização do grupamento OH no nome do meu álcool, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, o que é que você tem que fazer? Como é uma cadeia normal, tá certo? Então, só tem cadeia principal. Então, achei a cadeia principal, vou numerar e eu numero pela extremidade mais próxima do grupamento OH, né? E sigo o mesmo padrão. Então, eu vejo que tem 2 carbonos, então o prefixo para 2 carbonos é o que? É et. Depois, o infixo é o tipo de ligação, que nesse caso aí, nesse exemplo aí, só é ligação do tipo simples. Então, o infixo é an. E como esse composto pertence à função orgânica álcool, eu sei que os álcools têm sufixo ol. Então, eu vou terminar em OL. Nesse caso específico aí, eu não precisei indicar a localização do grupo OH, porque independente da extremidade em que o grupo tivesse, eu sempre ia ter a localização 1. Então, por isso que eu não precisei indicar. No meu segundo exemplo aqui, ó, eu tenho que fazer sempre a mesma coisa, o mesmo procedimento. Identifico a cadeia principal, numero os carbonos começando pela extremidade mais próxima do grupo OH e sigo lá o padrão para colocar o nome de um composto orgânico. O prefixo, que é o número de carbonos que tem na cadeia principal, né? Depois, o infixo, que é o tipo de ligação que existe entre esses carbonos. Nesse caso aqui são só ligações simples, então o infixo é an. E, por último, a função orgânica, que é ol. Nesse caso aqui, eu preciso indicar a localização do grupamento OH. Então, o nome fica propan-1-ol. Tá certo? Então, pessoal, vamos pegar todos esses conceitos que foram vistos aqui nesse vídeo e vamos aplicar ele no exercício para fixar melhor na nossa cabeça. Então, eu trago aí a questão 1, que ela está dizendo o seguinte, ó. A estrutura abaixo é de uma substância produzida por alguns cogumelos e atua como repelente de lesmas, evitando que elas se alimentem desses cogumelos. Aí pergunta, qual o nome dessa substância? E determine sua fórmula molecular. Então, antes da gente responder isso daí, eu vou só abrir um parêntese aqui com relação aos critérios de classificação. Então, se a questão pedisse para você classificar essa estrutura aí, né? Se fôssemos utilizar o critério com relação ao número de hidroxilas, esse composto aí ele seria classificado como álcool, tá certo? Se fôssemos utilizar outro critério, por exemplo, do tipo de cadeia, esse álcool aí ele seria um álcool insaturado, porque ele tem uma ligação dupla, tem uma insaturação, então seria um álcool insaturado. E com relação ao outro critério que
utilizamos aqui nesse vídeo, que é quanto ao tipo de carbono, então teríamos aí um álcool do tipo secundário, porque o carbono que tem o grupamento OH, que tem a hidroxila ligado a ele é um carbono do tipo secundário, tá certo? Então agora vamos fixar aqui na questão, ó, na pergunta. Qual o nome dessa substância? Então eu já identifiquei que é um álcool por causa da presença do grupamento OH. Então o segundo passo é o que? É achar a cadeia principal. Como é uma cadeia normal, fica mais simples para a gente achar. Então a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Um terceiro passo é eu numerar essa cadeia carbônica. E eu vou numerar partindo da extremidade que tem o grupo OH mais próximo. Então o grupo OH está mais próximo da qual extremidade aí? Então eu vou partir, a minha numeração dos carbonos vai partir por ela. Então numerei os carbonos, agora eu vou fazer o quê? Vou colocar o nome dele, que é bastante simples, né? O prefixo é o número de carbonos que tem na cadeia principal. Nesse caso, tem 8 carbonos na cadeia principal. Então, vai ficar como? Oct, tá certo? O infixo, que é o tipo de ligação, ó, observa que vai ter uma ligação dupla no carbono 1. Então, eu tenho que indicar que tem uma ligação dupla no carbono 1. Então, vai ficar em. E no final agora falta só o quê? Só dizer que é álcool. Mas eu tenho que prestar atenção que eu tenho que dizer também aonde é que está o grupo OH, que caracteriza o álcool. Então, o grupo OH, o OL, ele se encontra onde? No carbono 3. Então, fica oct, 1-en, 3-ol. É o nome dessa substância aí. Com relação à sua fórmula molecular, é bastante simples, ó. É só contar o número de átomos de cada elemento químico e indicar. Então, eu tenho 8 carbonos na cadeia, C8. Eu tenho 16 hidrogênios, desculpa. Eu tenho 16 hidrogênios na cadeia, então H16, e eu só tenho um único oxigênio. Então, C8H16O. Essa questão 2 aqui, ela está dizendo o seguinte, ó. De acordo com a IUPAC, o nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é... Então, qual dessas alternativas aí está correta? Para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso seguir aquele passo a passo para colocar o nome desse composto aí. Então, localiza o grupo OH, então já é um álcool, né? Tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Segundo passo é localizar a cadeia principal. Então a cadeia principal tem que ser a maior sequência possível. E a maior sequência aí, ela tem que fazer o quê? Ela tem que descer aí, tá certo? Então, já achei o grupo OH, já achei a cadeia principal, agora eu vou numerar. E eu numero partindo da extremidade que tem o grupo OH mais próxima. Então, numerei, agora fica fácil, ó. Cadeia principal, né? Tem 7 carbonos. O que não está na cadeia principal é ramificação. Então eu observo que existe uma ramificação no carbono 5. Que ramificação é essa? É uma ramificação do tipo metil, uma ramificação que só tem um carbono. Então o nome das cadeias ramificadas começa pelas ramificações. Então o nome desse composto aí é 5-metil, hept, porque tem 7 carbonos na cadeia principal, porque é uma cadeia saturada, só existe ligações simples entre os carbonos, e o grupamento OH está no carbono 2. Então a alternativa correta aí nesse caso é a letra A. Bom, pessoal, era isso daqui que eu tinha para falar para vocês sobre álcool. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e tenham entendido, tá certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo que vamos falar sobre aldeído. Espero você. Tchau, tchau.